aqui, ó, desse modelo aqui. Aí tem um outro. Outra roupa. É um molde, né? Uma coisa que vai se basear por ela. Isso. Olha tudo, uma coisa que vai se basear por ela. Pois é, nosso modelo. É Cristo. Nosso modelo é Cristo. Isso. Irmão Josias, o cristão se perde? O cristão verdadeiro? O cristão se perde? Muitos se perderam, né? Então não era cristão, né? Quem segue a Cristo se perde? Não, se perde não. Não se perde. Então, É o nosso modelo, não? O nosso modelo não, nosso modelo. Cristo é a verdade, ele é o caminho, então não tem como se perder. Quem segue a Cristo não se perde. Não se perde. Então o cristão, ele não se perde. A pessoa que segue a Cristo, ele não se perde. Então, Cristo é o nosso modelo. Como já foi mostrado, nós não podemos ter outra base, nem outro princípio de fé. A Bíblia mesmo declara que por nenhum outro nome é dada a salvação, a não ser pelo nome de Cristo, né? Verdade. E ele também se declara, ele mesmo se declara, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Pronto. Aí todo o argumento perde força dentro desse texto, né? Porque ele que diz, não é um ser mentiroso e comum como nós. Porque nós somos descendentes de um caráter que ainda é duvidoso. Já o dele não. O dele é intacto, é fiel em tudo. Ser de pura justiça. Ele mesmo declara que ele é o caminho e a verdade. Né? Amém. Então, qual coisa a gente vai passar? A igreja que se recorda, os irmãos que se recordam. O amor de Deus. Esse foi o que vai passar? Sim, foi. O amor de Deus. O que esse irmão aprendeu, irmã Kézia, sobre o amor de Deus? Porque não tem outro igual. Ele deu o seu filho unigênito, né, para morrer por nós. E para todo aquele que crê nele, não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Irmã Joana, o que você aprendeu, irmã Joana? O que você tem a nos dizer sobre o amor de Deus? Eu aprendi que Deus disse que aquele que diz que ama ele, mas não guarda seus mandamentos, é um mentiroso. É falso. Não tem o amor dele. Irmão Manuel, você tem a nos dizer, Manuel, sobre o amor de Deus? O amor de Deus, sobre os que Ele ama, é infinito, permanece para sempre. Quando existir toda a criação de Deus. Amém. Irmão Zé Pereira, você tem a nos dizer, irmão Zé, sobre o amor de Deus? O amor não faz mal, Paulo. Diz só que o cumprimento da lei é um. Pronto. Irmão, creio, Zé. Irmão Matusalém, você tem a nos dizer, irmão, também, sobre o amor de Deus? O amor de Deus é porque é grandioso, né? O amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você, irmã Esther? A gente tem que ser que nem Cristo. Amor a todos, amor ao próximo. E ele também tem os que imitar aí também, né? Assim como ele falou por nós, temos que amar muito aos outros. Verdade. Com certeza. A lei se cumpre no amor, né? Então vamos dar continuidade. Eu sei que o tempo é curto, então não podemos nos alongar para não chegar a hora do almoço e nós nos encontrarmos aqui, né? A página é a 153 do estudo bíblico. Nosso modelo. Cristo, nosso modelo. Versuário está lá em 1 Pedro. 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 2. Olha só, pega para mim. Quero ver tu lendo. Eu tô lendo. Quero te ler aqui. 1 Pedro, capítulo 2.
Pedro 2. Já? Sim, eu já sei. Já. Uhum. Vai a página toda? O seu versículo vai até onde? O seu Até capítulo? o 15. Folha a folha. Vira a folha. Olha, aonde? Ah, Aonde? já disse, né? 1 Pedro, capítulo 2. O meu já tá marcado. Primeiro Eu sei que deveria estar marcado, mas eu não sei se é esse versículo aqui que está marcado. Primeiro Pedro. 1 Pedro 2, vamos lá no 1 Pedro 2. Já não. 1 Pedro capítulo 2. E o versículo é o 21. Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, Ah, não tá marcado, filho? para que sigais a O sua meu também tá marcado. É, eu escutei do irmão velho. Eu também sou teu irmão Zé. Cada um vai pegar nele. Porquanto para isso mesmo foi chamado, pois também Cristo sofreu em vosso lugar. Deixou o exemplo, né? É o exemplo a ser tomado, é o exemplo de Cristo. Versículo 21. Com certeza nós não devemos ser confundidos. Porque nós não vamos achar outro lá. Como foi dito ontem, você pode ver pessoas aqui com empenho, com esforço, mas quando chegar na hora, eles não estarão lá, não estão lá. Então, com certeza, o exemplo deles de vida não foi o exemplo de Cristo. Porque quem segue a Cristo não se perde. Irmã Esther, Pedro, João, vamos dizer São João. João, 1 João capítulo 2, versículo 6, para a irmã Esther. 2 e 6. 1 João. A irmã Maria Helena, Filipenses 2 e 5. Filipenses 2 e 5. Irmã Joana, Lucas 2 e 51. Irmã Vitória, Lucas 2 e 52. Irmã Késia, Mateus 3, 13 e 15. Mateus 3, 13 e 15. 3, 13 e 15. Irmão Matusalém, Lucas 6 e 12. Irmão José Pereira, Atos 10 e 38. Irmão Manuel, 2 Coríntios 8 e 9. Irmão Josias, 1 Pedro 2 e 23. E vamos dar continuidade. Como deve andar o cristão? Essa pergunta aqui vai logo para a irmã Ruth. A irmã Ruth é uma coroa inteligente. Pega as coisas no ar. Ela dizia que ele vai pegar as coisas no ar. É? Você. E o Senhor, sempre é dar de nós. Bora. Irmã Ruth. Irmã Ruth, como deve andar o cristão? Vamos ler. Como é que ele deve andar? Leia. Ele vai ler o versículo. Vai ler o versículo. 1 João 2 e 6. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Irmã Ruth, como deve andar o cristão? Ele deve andar? Como é que o cristão deve andar? Ele pode andar guiado por Deus. Pronto. Pronto, é assim mesmo. O que ela disse? Guiado de Deus. Guiado de Deus. Agora, quem é guiado por Deus cai no buraco? Hã? É um cego guiando outro cego? Não, não. Ou é a luz do mundo que anda o leigo? É verdade. É isso É a aí. luz do mundo que anda o leigo. A Bíblia diz que lá não vai precisar de sol nem de lua, porque Deus é o luzeiro maior. Entendeu? Então pronto. Quem pode nos guiar melhor do que Deus? Tem? Não. Tem. Amém. Glória a Deus por isso. Bem, Que sentimento devemos nós ter?
Filipenses 2:5. Essa pergunta vai para o irmão Manuel. Filipenses 2:5 diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Irmão Manuel, que sentimento nós devemos ter? O mesmo que Cristo teve por nós aqui. Nós Que devemos sentimento ter foi esse? de fazer um sacrifício, derramar o seu sangue, cumprir a ordem que o Pai dele ordenou para ele cumprir. Agora nós devemos fazer. Olha, Jesus é o ser maior em compaixão, em misericórdia, em amor, em zelo, em afeto. Porque não teve um ser que dedicou tanto a sua vida ao próximo como Jesus. É de entrar num acordo que ele não precisava. Ele não precisava morrer, porque ele, como Satanás disse, ele podia levantar das pedras filho. Mas por o seu amor ser tão grande por a humanidade, ele disse, não, eu vou fazer sacrifício. Eu vou. E ele fez mesmo. Porque, irmãos, um ser superior, como nos é mostrado, Deus diz em um texto, diz que o ser humano diante dele não é nada. A humanidade diante dele não é nada. Então um ser que é superior a nós em tudo, ele dedicou a sua vida. Ele foi espancado, foi quebrado o osso, suvinaram água para ele. E ainda assim, ele morreu para salvar muito. Será que isso não é amor? É amor. É amor, amor. O verdadeiro. Que sentimento nós devemos ter? Amor. Que a Bíblia diz, que aquele que diz que ama a Deus e odeia seu irmão É mentiroso. Que exemplo deu Cristo em criança quanto à obediência prestada aos pais? Lucas 2,51. Quem vai responder é a irmã Vitória. Em seguida, desceu com eles a Nazaré. E lhe era submisso. Sua mãe guardava todas as coisas no seu coração. Irmã Vitória, você que já é uma criança, está à frente dos outros, né? À frente dos demais. Irmã Vitória, sabe explicar o que é submisso? Levanta. Levanta e mostra para teus irmãos e para teus primos aí, ó, o que é ser submisso. Tudo que o pai mandar, tem que fazer. E Entendendo? Verdade. É obediência. É o que o pai mandar fazer. Está escutando, Elias? Escutou o que a Vitória falou? Não. Você não escutou, né? Então presta atenção. Então, irmãos, nós devemos ser submissos. Enquanto criança aos pais, porque devemos ter, é um dever nosso, de quando criança. Mas quando adulto, o pai vai mandar, o contrário do que Deus está mandando. Mas a quem devemos prestar obediência? A Deus. A Deus, porque Ele é cabida a toda a obediência. Entendeu, irmão? Como são descritas sua meninice e juventude? Lucas 2,52. Quem vai responder é a irmã Esther. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Irmã Esther, como são descritas sua meninice e juventude? Sabedoria e graça para com Deus e os homens. E estatura, né? Ele crescia em tudo. Ele crescia em sabedoria,
em graça e em estatura, porque ele era criança e ele foi crescendo, né? Então, a graça que é mostrada aí, era de concedida pelo Pai, né? Porque era o amor ia florescendo, ia aflorando a pele. Foi mostrado muito, porque ele fez muitos milagres. E Jesus não andava em casa de rico. Você não via Jesus fazendo benefício para rico. Ele tinha compaixão dos pobres e dos necessitados. Aqui, ó. Que exemplo deu ele com respeito ao batismo? Mateus 3, 13 e 15. Quem vai responder é o irmão Josias. Vai lá. Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é quem preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. E ele o admitiu. Irmão Josias. Se eu der conta, tem percepção aqui, sei lá. Que exemplo deu ele com respeito ao batismo? Ele se humilhou para ser batizado, né? Porque João era menor que ele e ele foi ser batizado. Né? João era grande, a Bíblia mesmo diz. Era menor que o maior dos homens que nele. Nascido de mulher não há homem maior do que João. Verdade. Mas o menor no céu era maior do que João. E Jesus era, será que Jesus era o menor no céu? Não, Jesus era o maior do universo. Pois então, é a humilhação. É a humilhação, é ser humilde em comparação a tudo. Nós temos que entender que o exemplo a ser dado. Olha, hoje nós somos muito aptos a receber um elogio. Ah, Virgem, quando alguém faz um elogio que tu é bonito, que tu é humilde, que tu é bondoso, tu fica logo cheio. Mas quando tu recebe uma crítica ou uma negativa, Virgem, teu comportamento é completamente contrário. É verdade. A esse de que tu recebeu o elogio. É verdade. Porque teu semblante muda. Aquela pessoa que te disse aquilo passa a ser a pior pessoa do mundo. Sendo que às vezes era até com um propósito bom. É tá verdade. entendendo? Uhum. E às vezes o ser humano é assim. O ser humano ele é muito apto para receber o elogio. Mas quando é uma crítica ou uma negativa a seu respeito, ele muda completamente seu comportamento. Então nós que estamos aqui nesta luta para tentarmos ser cristãos, lutando para sermos cristãos, nós não podemos ser igual aos outros. Nós não podemos, na hora de receber um elogio, ter satisfação, e na hora de receber a crítica, a pessoa que nos criticou é a pior pessoa do mundo. Porque nós vamos receber. Vai. Esse vestido aí, numa hora de calor, você vai receber uma investida, não vai? Vai. Por causa da barba, por causa do cabelo, por causa do traje, por causa do comportamento, né? Ah, para tu não tá vendo, rapaz? Como nos é mostrado agora, eu tenho tocado muito nessa tecla, hoje os evangélicos, eles foram muito manchados por essa onda essa onda que foi tida agora na política. Os evangélicos tomaram um lado político que é totalmente contrário ao que está escrito na Bíblia. Totalmente contrário. Então, os evangélicos, eles foram muito manchados. E para nós não sermos carregados nessa onda, nós temos que manter um modelo. E o modelo a ser seguido é o modelo de Cristo. Verdade. Aqui. Como ensinou Jesus a vida de oração? Lucas 6 e 12. Quem recebeu? Nazaré. Ele vai responder uma maneira. 6 e 12 diz assim: E aconteceu que nesses dias Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite inteira em oração.
a Deus. Como a Bíblia Católica, como ela fala rezar, depois ela fala oração. Mas, irmã Helena, como ensinou Jesus a vida da oração? A gente deve orar quando tiver em perigo. A gente deve orar? Ah, sim, tá certo. E não é uma de Deus. Irmão, Não, não é de Deus. Cada vez que Isso acorda, ora. significa contínua oração. Tá certo, né? Cada vez que Tá acorda, certo a ora. resposta? É. aí tem que orar. Pode não estar a noite toda, mas muito manhã de sono, né? Mas, olha, irmão, vamos prestar bem atenção numa coisa. Às vezes a gente se presta a alguns papéis que é o mesmo comportamento dos de fora. Porque os de fora é nos momentos de dificuldade é que eles estão nesse apego todo, nesse apelo todo. Nesse apelo todo. É nas horas de angústia que a pessoa mais se presta para orar, não é? Olha, Daniel, ele nos deu uma lição sobre esse aspecto aí. Porque Daniel, ele vivia no palácio. Ele não tinha investida de pessoas de fora, não. Ele estava ali, vivendo, mas todas as horas de oração, foi por isso que eles tomaram este aspecto como atribuição de acusação contra ele. Ele orava. Porque ele orava em todos os horários. Verdade. Mas nós não. Já se foi pego que é muito comum as pessoas só prestar para orar, só se posicionar para orar mesmo, é na hora do sofrimento, na hora da perigo, angústia, né? na hora do perigo. Mas nós não, e esse é comportamento comum. E nós não podemos ser comum, nós temos que ser o diferenciado, nós temos que ser o distinto, o separado, né? É verdade. Se as pessoas fazem, se os de fora, os comuns, fazem esse tipo de coisa, nosso comportamento não pode ser igual. Porque nós somos cientes que não é esse o nosso modelo. Não é esse comportamento dessas pessoas aqui de fora que nós temos só como exemplo, não. O nosso modelo é diferente. E o modelo a ser seguido é o modelo que tem como objetivo salvar a alma. Mas você sabe que essas pessoas que têm esse comportamento aqui, eles não têm muita chance de se salvar, porque a porcentagem deles, em termos de salvação, ela é muito pequena. Por causa de quê? Por causa do grau de fé e de esforço que eles têm. Eles se dizem com muita fé, mas é pouca obra. Verdade. Eles se dizem com muito amor, mas se vê pouca coisa à flor da pele. Verdade. Então nós temos que ter um comportamento diferente. Para nós não sermos igual a eles e não termos o mesmo resultado deles. Verdade. Aqui, ó. Então como devemos viver? Em oração. Todo o tempo aos pés de Cristo. Não só em momento de tribulação, em momento de angústia. Mas em todo momento. Porque nós não temos que estar aptos a orar só nessas horas. Nós temos que estar aptos para orar na hora de agradecer. Na hora de manifestar gratidão por tudo que nos é concedido. Será que não é uma dádiva para nós estarmos andando e caminhando no meio da sociedade aí como pessoas de cabeça erguida? Não é uma dádiva? E essa dádiva é dada por quem? Ela é concedida por quem? Por Deus. Por Deus. Então devemos todo momento estar agradecendo a Deus, botando nossos joelhos ao chão e mostrando quão grato nós somos. A que espécie de trabalho dedicou Jesus sua vida? A que espécie de trabalho dedicou Jesus a sua vida? Diga lá, diga. É isso mesmo. É isso mesmo. Atos 10, 38. A que espécie de trabalho dedicou Jesus